Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nesta aula vou falar sobre radiciação. Jorge comprou um terreno de forma quadrada. Na escritura deste terreno estava a informação sobre sua área, 400 metros quadrados. Como Jorge pode calcular as medidas de comprimento de cada lado de seu terreno? Extraindo a raiz quadrada de 400 metros quadrados. Quando se tem uma região quadrada de área igual a 400 metros quadrados e pretende saber a medida de comprimento de cada lado desta região, deve-se determinar um número que, multiplicado por ele mesmo, seja igual a 400, isto é, o número que, elevado ao quadrado, seja igual a 400. A raiz quadrada de 400 metros quadrados é igual a 20 metros. 20 metros elevado ao quadrado é igual a 20 metros vezes 20 metros, que é igual a 400 metros quadrados. A raiz quadrada de 400 metros quadrados é igual a 20 metros, pois 20 metros elevado ao quadrado é igual a 400 metros quadrados. A raiz quadrada de 400 metros quadrados é igual a 20 metros. A medida de comprimento de lado de uma região quadrada corresponde à raiz quadrada da medida desta área. Para o número A pertencente ao conjunto dos números racionais, e esse número A é maior ou igual a zero, a raiz quadrada de A é indicada por raiz quadrada de A. É um número positivo, ou nulo, ok? Então ele pode ser positivo ou nulo, não pode ser negativo. Igual a zero, né? Positivo ou nulo quer dizer que ele pode ser positivo ou igual a zero. Ele não pode ser negativo. Que elevado ao quadrado resulta em A. Exemplos. A raiz quadrada de 81 é igual a 9, pois 9 ao quadrado é igual a 81. A raiz quadrada de 100 é igual a 10, pois 10 ao quadrado é igual a 100. A raiz quadrada de 10.000 é igual a 100, pois 100 ao quadrado é igual a 10.000. A raiz quadrada de 0,25 é 0,5, pois 0,5 ao quadrado é igual a 0,25. A raiz quadrada de 4 sobre 9 é igual a 2 terços, pois 2 terços ao quadrado é igual a 4 sobre 9. A raiz quadrada de 64 é igual a 8, pois 8 ao quadrado é igual a 64. A raiz quadrada de 64 sobre 81 é igual a 8 nonos, pois 8 sobre 9 ao quadrado é igual a 64 sobre 81. Quando obtém-se um número racional positivo ou nulo na extração da raiz quadrada de um número racional, diz-se a raiz é exata em quê? E a interpretação geométrica da raiz quadrada? Então, nós temos aí uma figura geométrica com 16 quadrados, 4 por 4. Uma figura geométrica com 4 quadrados, 4 por 1, né? E uma figura geométrica com 1 quadrado, que nós chamamos aí de 1 por 1. Como exemplo, será interpretada geometricamente a raiz quadrada de 25. Deve-se obter uma região quadrada cuja medida da área seja 25 quadrados. A medida de comprimento do lado desta região vai determinar a raiz quadrada de 25. Então, vamos juntar agora, né, as figuras azul, verde e laranja. Então, nós temos aí, na realidade, 16 quadrados azuis, 8 quadrados verdes e 1 quadrado laranja. E a medida total da área, né, são de 16 mais 8 mais 1, 25 quadrados, ok? E a medida de comprimento de cada lado
de cada lado desta região, na realidade, mede de cada lado desta região quadrada é de 5. Por quê? Porque 4 mais 1, ok? Porque 4 mais 1 é igual a 5. Logo, a raiz quadrada de 25 é igual a 5. E a raiz cúbica? Vamos considerar um cubo cujas arestas têm a medida, cujas arestas têm a medida de comprimento de 3 centímetros. Está aí o cubo. A medida do volume deste cubo é 3 centímetros vezes 3 centímetros vezes 3 centímetros, que é 27 centímetros cúbicos. Considerando que um cubo tem um volume de 27 centímetros cúbicos, a medida do comprimento das arestas deste cubo, né? Então nós temos aí, vamos extrair a raiz cúbica de 27 centímetros cúbicos. Então, a raiz cúbica de 27 centímetros cúbicos vai ser igual a 3 centímetros, porque 3 centímetros vezes 3 centímetros vezes 3 centímetros é igual a 27 centímetros cúbicos. Para o número A, que pertence ao conjunto dos números racionais, a raiz cúbica de A, indicada por raiz cúbica de A, é um número que, elevado ao cubo, resulta em A. Esse número nem sempre é racional. Exemplos: a raiz cúbica de menos 27 é igual a menos 3, pois menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 é igual a menos 27. A raiz cúbica de 1000 é igual a 10, pois 10 vezes 10 vezes 10 é igual a 1000. A raiz cúbica de 0,008 é igual a 0,02, pois 0,02 vezes 0,02 vezes 0,02 é igual a 0,008. A raiz cúbica de 125 sobre 343 é igual a 5 sobre 7, pois 5 sobre 7 vezes 5 sobre 7 vezes 5 sobre 7 é igual a 125 sobre 343. Outras raízes, as raízes quartas para os números racionais positivos ou nulo. Exemplos: a raiz quarta de 16 é igual a 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 16. A raiz quarta de 81 é igual a 3, pois 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 81. As raízes quintas para os números racionais. A raiz quinta de menos 32 é igual a menos 2. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 e é igual a menos 32. E a raiz quinta de 243 é igual a 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 243. De modo geral, existe a raiz enésima de A para todos os números racionais, se n é ímpar, e para os números racionais positivos ou nulos, se n é par. Ou seja, se o índice for par, ok? Somente vai existir raízes para os números racionais positivos ou nulos. Agora, se for ímpar, para qualquer número racional. Vamos à definição da operação de radiciação, né? A raiz enésima de A é igual a B se somente se B elevado a n é igual a A, em que n é o índice, A radicando e B é a raiz. Do outro lado, B é a base da potência, N é o expoente e A é a potência. A raiz enésima de A igual a B é radiciação e B elevado a N é igual a A é a potenciação. Ok, deixe seu like e se inscreva no canal.